Sem Ele nada somos. Sem Ele nada que existe hoje existiria. Sem Ele é impossível alcançar aquilo que nós mais desejamos para a nossa vida, que é o nosso sossego, a nossa felicidade com Cristo. Louvado seja Deus. Fico feliz pela oportunidade de juntos aprender com a igreja, com você. Quero desde já saudar você também que está nos vendo, com a paz do Senhor, que Deus venha falar com você através dessa palavra, através desse vídeo que você está vendo, que você possa ser tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder da palavra de Jesus. Para começar a nossa palavra, quero que os irmãos reflitam sempre, de passo a passo, e que no meio, o período dessa palavra, você possa meditar na sua vida, que o seu ego venha até agora, o presente, que você venha esquecer de tudo e de todos, venha prestar atenção. Jesus disse que é conhecendo a palavra que nós somos libertos. É conhecendo a palavra que nós possamos sair do mundo dizendo: eu sou feliz porque eu sou liberto. Ou seja, sou feliz porque eu tenho Jesus na minha vida. Sou feliz porque Deus me chamou para administrar uma obra gloriosa que é do Pai Celestial. Vamos juntamente abrir comigo no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E nós vamos começar uma história do princípio, uma história que Deus fez, uma história que há muitos anos atrás, mas hoje se torna real, aquela fôlego de vida, aquela fôlego de vivente. Capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis. Versículo 7. 2 de Gênesis, versículo 7. Ele diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Plantou o Senhor Deus o jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que ele tinha feito. O Senhor Deus fez brotar da terra da árvore agradável, à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Agora, vamos para o versículo 15. Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, delas não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Amém. Feche seus olhos. Pai, em Jesus, te louvamos, ó Deus, pela tua presença. Te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Meu Deus, tu sabes, Senhor Deus, que nós somos pequenos vasos, temos que ser preenchidos pelo teu Espírito Santo. Vaso, Senhor, que tem que ser preenchido pelo teu azeite. Meu Deus, que nós possamos diminuir e que o Senhor venha crescer em nossa vida, nos dando sabedoria, entendimento para nos livrar do mal, sabedoria para que nós não possamos ser curiosos com as coisas malignas, mas que nós possamos crescer em sabedoria da parte da tua palavra, da parte das tuas bênçãos. Pai, nessa noite, fale aos nossos corações através da Bíblia Sagrada, através da tua palavra. Usa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Veja, eu posso, junto com vocês, nomear
essa mensagem como obediência. Obediência. O tema para a nossa mensagem hoje. Servir a Deus, andar em seus caminhos e obedecer os seus estatutos, sua palavra. Veja bem, a palavra de Deus nos ensina, no capítulo 2 de Gênesis, na formação do homem, na criação do ser vivente, que é a imagem e semelhança de Deus. Deus, quando cria o homem, Ele coloca no jardim, o qual o jardim chamado Éden. Ele diz que tomou e colocou. Porém, no versículo 16, Deus ele dá uma ordem ao homem. Ora, muitas pessoas podem se perguntar, mas por que Deus poderia colocar uma árvore do conhecimento do bem e do mal, sabendo que poderia causar problemas? O jardim é de Deus, a autoridade de Deus, Ele tem todo o poder, Ele poderia fazer o que Ele quisesse, é dele. Ele tinha todo o poder, Ele tem o direito de colocar o que Ele quisesse. Ele fez o jardim, colocou ali a árvore da vida, colocou também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo aquilo, diz a palavra, que Ele fazia e dizia: estou feliz pelo que faço, estou alegre pelo que faço. Se Deus criou o mundo, Ele disse: estou feliz por ter criado o mundo. Se criou a selva, os animais, Ele disse: por tudo estou feliz. E Ele simplesmente falou ao homem: olha, de todas as árvores você pode comer, deliciar, comer o melhor desse jardim. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não pode comer, porque se você comer, certamente morrerá. Passado alguns dias, Deus veio a formação da mulher de Eva, e Deus feliz com o que estava fazendo, mas houve um problema, houve algo que tentasse impedir o homem na sua carreira de ter intimidade com Deus 24 horas. Houve algo que tentasse afastar o homem de Deus. Sucedeu que uma plena tentação, em um pleno curiosidade para as coisas do mal, para as coisas que não pertencem, o homem se acabou e terminou se afastando de Deus. A palavra de Deus diz que uma serpente, que era uma das espécies mais astutas, que observava, que visitava aquele casal, chegou até ela usada pelo inimigo e começou a calcular a mente dela e começou a mexer com a mente daquele casal. E daí o casal caiu nas suas tentações. E o que é que aconteceu? Desobedeceu a Deus, se afastaram-se de Deus, quebrou o contato que tinha com Deus, olhou não mais para frente onde estava Deus, mas olhou para a direita, onde estavam as curiosidades que levam o ser humano para o mal, as curiosidades que afastam o ser humano do caminho de Deus para o caminho da perdição. O homem tinha um pleno contato com Deus 24 horas. Deus falava com ele toda hora, todo momento. Era intimidade, não precisava de profeta, não precisava de nada, porque diz a palavra de Deus, toda tardezinha vinha e andava no meio do jardim e conversava com o homem como se fosse de pai para filho. Mas aconteceu algo terrível e o homem parou e meditou no que a serpente estava dizendo para ele, dizendo: olha, certamente será que Deus tem medo que você se torne semelhante a Ele ou igual a Ele? A serpente dizendo para o homem: será que se você comer essa fruta, algo diferente vai modificar a sua vida? E daí o homem, eu creio, começou a crescer um algo astuto dentro dele e pensando: nossa, se a serpente disse que se eu comer a fruta, é porque eu vou ter mais conhecimento. Mas veja, conhecimento para o mal não convém ao ser humano. Ou seja, conhecimento para a desobediência de Deus não convém para o ser humano. E elas caíram
e perderam o contato de Deus. No livro de Provérbios diz que há caminhos curiosos, há caminhos bonitos, há caminho belíssimo à vista dos homens, mas o final dele é final de morte. Certamente, se comereis esses frutos, morrerás. Há caminho que nos parece dizer: nossa, eu agora vou bater no peito e eu sou grandão. Eu agora vou fazer o que quero na minha vida. Eu tenho um livre-arbítrio, eu tenho uma porta estreita. Só um caminho que conduz para o mal. E o que é que aconteceu? Veio uma maldição sobre Adão, a maldição sobre o casal, o afastamento. O que aconteceu com Adão? Ele se escondeu de Deus. Veja os primeiros passos de um desviado da casa do Senhor. Quando ele está na presença de Deus, totalmente ele se aparenta como crente, vive como crente, e seu rosto brilha o Espírito Santo de Deus, dá a paz do Senhor com alegria. Mas, porém, quando se desvia da casa de Deus, é aquela vergonha, é querer se esconder. Quando vê o irmão lá na esquina, já quer se esconder para não ver o irmão, porque se encontra acovardado, se encontra sem coragem para recomeçar, com vergonha da vida. Isso aconteceu com Adão. Adão se escondeu e Deus procurava por ele. Adão, onde estás? E Adão dizia: Senhor, eu estou aqui por trás das montanhas, escondido de Deus. A vergonha em seu semblante, a tristeza em saber que traiu a Deus, traiu seus concertos, traiu a obediência com Deus. E daí vieram, meu amado, através de Adão, através do erro, vieram coisas semelhantes, como ódio, mágoa, raiva exagerada, a ponto de criar mágoa e destruir humanamente, a falta de perdão, a má união em família. Depois da queda de Adão e de Eva, veio a desordem no meio de casais, de casados, pessoas adulterando, pessoas caindo em fraquezas, casais brigando, pais e filhos se batendo. Vieram as maldições. Esse jardim, ainda hoje, vive ao nosso meio, ao nosso redor. Nós convivemos dentro do jardim do Éden. Há certas coisas que são ilimitadas para nós, mas muitas são limitadas. Há certas coisas que nós possamos fazer, comer o melhor dessa terra. Há outras coisas que nós não possamos fazer, desobedecer e desistir jamais das ordens ou dos mandamentos do Senhor Deus. Primeiro jardim que eu vejo em minha mente, a igreja. Cuidar da igreja. Igreja, eu digo eu, você, pastor, ministério. Vivemos no jardim, temos que colher frutos bons. Amar a igreja, abraçar de coração o seu irmão. Não aquela igreja que chega aqui para dar o dízimo, ofertando, se lembrando da mágoa e dizendo: mas eu não volto para pedir perdão, ou não volto para perdoar porque não merece. Não a igreja que está aqui louvando, exaltando, na maior tristeza, o coração por dentro cheio de teia de aranha, embrutecido, querendo se apresentar para o ser humano, cheio de egoísmo e ódio. Não uma igreja assim, mas uma igreja amável. Deus chamou você para cuidar do jardim dele, e esse jardim somos todos nós que necessitamos da palavra de Deus. Isaías 61, 102, se não me engano, que diz que o Senhor veio e me ungiu para levar as boas novas, para levar alegria aos entristecidos de coração, para acolher, para amar. Nele não nos ungiu para levar tristeza e acabar de derrubar aquele que já está caindo. Ele nos chamou para cuidar bem e dizer: de tudo aqui você pode se deliciar da palavra, do louvor, da oração, da convivência comigo, Deus, da convivência com o Espírito Santo. Só tem uma coisa: não se inclinarás para o caminho do mundo, que é um caminho largo, que é um caminho que há muita gente passando por ele, porque é um caminho de morte, é
um caminho que pela vista parece bonito, mas é um caminho que conduz para a morte eterna, e isso chama inferno. Depois da queda de Adão e Eva, que vieram todas essas maldições, que vieram o arrebatamento de pessoas, intriga de pessoas, a falta de perdão, família destruída, vieram a cair o ser humano. Qual é o primeiro jardim? A igreja. E o segundo que eu quero comentar, a nossa família, em casa, em paz. Deus nos chamou para cuidar de cada um e para abençoar com a unção do Espírito Santo. Deus não chamou para ver ódios em família, para ver intriga ou falta de perdão, mas que haja uma mão amiga e abraços confortáveis para dizer: você está triste, eu estou aqui para lhe ajudar, para amar, para apoiar. Abra comigo no capítulo 28 de Deuteronômio e vamos ver o que acontece com as bênçãos de Deus. Deuteronômio, capítulo 28. Diz assim: se ouvires, e serás que, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, rebanhos e ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Sexto, para finalizar, bendito serás ao entrares e ao saíres, porém com uma solução. Ele diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tenha cuidado de guardar todos os seus mandamentos, ou seja, obedecer é a chave do segredo para ser abençoado na terra, abençoado ao entrar e ao sair, é obedecer ao Deus que tem todo o poder e que nos deu o fôlego da vida, obedecendo a Ele e andando em seus caminhos, para que nós possamos ser bem-aventurados. Diz o salmista Davi: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda e caminha nos seus caminhos. Agora, para aqueles que não obedecem a Deus, veja no versículo 15 do mesmo capítulo: se porém não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto da tua amassadeira, maldito o teu fruto, o teu ventre, e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, enfim. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. Observe o testemunho de pessoas que obedecem a Deus, e observe o testemunho de pessoas que difamam seu irmão, pessoas que maltratam seu irmão, pessoas que odeiam. Onde ele passar, está a marca da desobediência de Deus, está a marca da falta de um perdão, está a marca da falta de um reconciliamento. O homem caiu, o homem pecou, era preciso fazer um homem de novo? Não precisava mais, não tinha mais jeito, mas é preciso que o homem nasça de novo para obedecer a Deus e entrar no seu estatuto e na sua cidade celestial. Não é preciso mais pegar um homem e refazer um pó, como diz sua palavra. Não! Ser regenerado pela palavra de Deus. Nascer de novo. Talvez você tenha dúvida, como Nicodemo teve: como posso ser regenerado? Como posso nascer de novo? Será que eu tenho que voltar no vento? Será que eu tenho que voltar no pó? Jesus disse: não. Aquele que nasce da água e do Espírito. Aquele que nasce da carne é carne, só procura as coisas da carne, só dorme as coisas da carne, só se alimenta das coisas da carne. Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito.
E nós, servos de Deus, vivemos pelo Espírito chamado Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo confirma dizendo: sabeis que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Sabeis que dentro de nós há um Espírito para que nós não possamos mais viver do jeito que nós vivíamos, mas que nós possamos viver do acordo que o Espírito Santo de Deus tem a nos oferecer. Louvado seja Deus! Ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ser regenerado, nascer de novo da água e do Espírito Santo. Isso se chama obedecer a Deus, ouvir e se converter aos caminhos do Senhor Jesus. A queda do homem, uma queda horrível para a humanidade. Eu fico triste hoje. Triste porque a gente sempre anda e vê pessoas tão diferentes dentro da própria casa de Deus. No mês de março para abril, a gente andou em várias igrejas através de convite, e eu pude estar com eles, e a gente via cada tipo de pessoas. Sabe, meu irmão? A palavra de Deus diz que aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, esse é mentiroso. Nele não há Deus. Aquele em que o mundo habita, Deus não habita. Aquele que vive na maldição, ou seja, fora da palavra de Deus, é impossível Deus se aproximar dele. Adão se afastou de Deus. Um homem que é afastado de Deus, ele não procura igreja, não procura a Bíblia, não procura louvor, só procura coisas da própria carne, coisas para se alimentar por dentro, se afasta de Deus. O salmista Davi diz que bem-aventurados são aqueles que escutam a voz ou a palavra do Senhor. São bem-aventurados só em ouvir. Aquele que tem compromisso com Deus, aquele que quer nascer de novo com Deus, procura a palavra de Deus, procura a igreja, procura o pastor e diz: pastor, eu quero ser renovado. Como é que eu consigo ser renovado? Como é que eu consigo nascer de novo? Eu quero ter uma aproximação, um contato com Deus que me deu o fôlego da vida. Eu quero ter esse contato. Eu quero morar na cidade, no lugar que o Messias, que Jesus prometeu para a nossa vida, sucesso. Eu quero morar. Eu deixo tudo, eu largo tudo, assim como o hino falou. Eu abro mão de tudo que sou, só para te servir, Senhor, só para ser abençoado na terra, ao entrar e ao sair. O homem que tem a marca do Espírito Santo de Deus, aonde ele passar, alguém vai dizer: vai ali para abençoar. Quando ele visita você 2, 3 vezes e na quarta ele não vai, você já sente falta da presença dele na sua casa. Por que o irmão não veio hoje? Por que o irmão não veio à igreja? Por que o irmão não veio ao culto? Porque ele chama a atenção, é abençoado. Quando uma pessoa é amaldiçoada, o ser humano às vezes não quer chegar nem perto, se passa por longe, criticando, fazendo aquilo que Deus não se agrada. Louvado seja Deus. Temos que ser regenerados, nascer. Isso significa obedecer a Deus. Vamos abrir conosco para passar mais um pouco de sono no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 7 de Mateus. Capítulo 7 de Mateus. Capítulo 7 de Mateus, versículo 21, diz assim: nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas porém só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Como posso fazer a vontade de Deus? Obedecendo os seus estatutos, obedecendo a sua palavra para ser abençoado. Como posso alcançar a vida eterna? Obedecendo a Deus, dizendo: Senhor, estou no meio do jardim, mas nem tudo eu posso comer, porque só aquilo que me convém é aquilo que
Nem todos que dizem Senhor entrarão no reino de Deus. Abra comigo no livro de João, vamos andar para a Bíblia. Vamos falar de versículos. Abra comigo no capítulo 15 de João. Abra comigo. Capítulo 15 do Evangelho de João. E versículo 16. Diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei, para que vos vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao meu Pai, Ele vos conceda. Agora isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Tantas pessoas que dizem tanto tempo sobre o Evangelho, tanto tempo oro, tanto tempo busco, e Deus parece que não me escuta. Se Jesus disse que tudo que nós pedimos a Deus, Ele vai nos dar. Porém, meu irmão, eu quero abrir uma coisa para você. Deus não dá tudo aquilo que nós queremos, mas dá tudo aquilo que nós precisamos. Você crê? Deus não dá da maneira que nós queremos. Diz o profeta Isaías que os nossos pensamentos, o dele é mais alto que os nossos. Às vezes nós queremos coisas pequenas e Deus vai dizer: meu amigo, eu estou te abençoando, vou dar coisas maiores do que isso. Ou talvez nós podemos pedir coisas que Deus venha ver que não dá para a nossa vida. Deus não dá tudo aquilo que nós pedimos, mas dá tudo aquilo que nós precisamos. Vida sossegada, abençoada, mesa abençoada, como diz o sexto abençoado, a fartura de comida, a fartura de alegria, a fartura de bênção, tudo que pedimos. Agora, porém, se Ele disse que Deus nos dá, então por que eu oro e Deus me faz ensinar? Quantas pessoas que pedem, que falam com Deus porque Deus não me escuta, e por dentro, o coração magoado, por dentro entristecido, ou entristecido, por dentro uma pessoa totalmente diferente, por fora um semblante sorrindo, mas por dentro chorando lágrimas de sangue, feridas na alma, feridas na consciência, pedindo a Deus. A palavra de Deus fala que pedis e não recebeste, porque tu pedes mal, ou seja, tu pedes de acordo mal, tu pedes desfiliciado, tu não estás obedecendo a Deus. Ele diz no versículo 17, que vos ameis uns aos outros. Ele fala que o amor é superior a todas as coisas, e é uma das coisas menos achadas nesse mundo. Menos achada. Precisamos liberar o perdão para amar a Deus, para fazer a vontade do Pai. Ele diz: quem ama supera todas as leis, porque Deus é amor. Quem ama anda nos meus conselhos, nos meus caminhos, porque Deus é amor. Tantas pessoas hoje que dizem que amam Deus, mas quando vê um vizinho passando, um irmão passando, vira o rosto para falar, e é crente, escuta a palavra, mas não obedece. Deus falou com Adão ouviu a palavra de Deus, mas não obedeceu. O que aconteceu? Caiu na perdição, foi afastado de Deus para a eternidade. Você já imagina o que é ser afastado de Deus para a eternidade? Eu quero você desviado, eu quero fazer uma pergunta a você que já foi desviado. Você sente ou não sente um vazio na sua alma, uma tristeza depois que se desvia? Aquela saudade dos louvores, saudade da palavra. Sente ou não sente? Isso você pode ter passado 1 ano, 2, 10 desviado. Você sentindo essa saudade. Imagine passar a eternidade em um lugar de tormento, longe de Deus, que lhe deu o fôlego da vida para você viver e viver com mudança. Amar está sobre todas as coisas. O amor de Deus é comparado com o amor de uma mãe. Jesus diz
que nos finais do tempo o amor de muitos se esfriará e a iniquidade vai aumentar. São pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, irmão contra irmão, fiéis contra fiéis. Pessoas que não sobem no púlpito hoje, não para pregar mais o Evangelho, mas para se aparecer diante do povo, para dizer que sabe da palavra de Deus. O que importa se alguém sabe da palavra de Deus? Eu quero ouvir a palavra que me regenera, que me dá vida eterna, a palavra que me faz uma nova criatura. Pessoas que andam com segurança, totalmente transformadas por dentro, mas por fora parece ser uma pessoa amável. Pessoas com vários interesses. E a falta do amor, acabando com tudo, acabando, agonizando com a vida. Não me escolhesse vós a mim, veja, Deus criou o homem caiu, mas Deus